Continuamos neste domingo a escutar o Sermão da Montanha de Jesus. Os seus ensinamentos pretendem substituir os de Moisés, a figura que transmitira a lei de Deus ao povo no Sinai. A pergunta a ter em conta é se o Filho de Deus pretende ditar regras ou, em contraste, apresentar as atitudes próprias de um discípulo. Estendendo-se ao longo de 3 capítulos no Evangelho de Mateus, de 5 a 7, o sermão surpreende por se dirigir à multidão. Estas são palavras para todos, não apenas para os apóstolos. No trecho deste domingo afirma-se: se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. A violência era considerada uma ofensa, um insulto, que aqui é também um caso de injustiça, porque o mestre indica que é necessário submeter-se ao homem mau. Da mesma forma, um pobre poderia ter de entregar a túnica por causa de uma dívida. Esta ficava como garantia até ele poder pagar. Jesus acrescenta ainda que esse pobre deve entregar o manto, que era uma espécie de sobretudo que se colocava sobre a túnica. Ora, esta situação deixava o pobre possivelmente sem nenhuma roupa. Uma afirmação tão forte é chocante se lida à letra, mas obriga-nos a reconhecer que o Mestre fala assim para rejeitar a mentalidade normal, ou seja, onde quem é vítima de atos de crueldade tem o direito de se vingar. Esta proposta fala, portanto, de uma atitude interior. Ninguém tem o direito de recorrer à violência ou à má vontade depois de se declarar cristão. Ninguém pode desejar o mal do outro e ver nisso uma virtude, algo que possa agradar ao nosso Deus. A medida proposta por Jesus e que deve ser levada à letra é de mostrar generosidade para com todos, acompanhar por 2 milhas quem pede apenas uma, emprestar dinheiro a quem pede. Esta boa vontade radical inclui os inimigos, por quem se deve rezar e ter amor. Aqui Jesus fala de liberdade interior, de quem não responde na mesma moeda aos tratamentos que recebe dos outros. É bom recordar que na boca de Jesus, amar os inimigos não é o mesmo que ter simpatia por eles. É sim a atitude de quem, pela sua fé, se recusa a viver no ódio. No Antigo Testamento, nunca se falara de odiar os inimigos, mas a religião tinha desenvolvido o pensamento que os inimigos de Israel eram também inimigos de Deus e que o próprio Deus os detestava e os havia de entregar nas mãos dos judeus. É contra esta ideia que o Mestre se manifesta, criticando estas concepções, quando afirma que os pagãos também amam o seu próximo. A palavra usada para pagão é estrangeiro, a categoria de pessoas a quem era precisamente permitido odiar naquele tempo. Mas Jesus, de uma forma habilidosa, diz à multidão que quem pensa assim é igual àqueles a quem odeia e não é um verdadeiro filho de Deus. Santo Agostinho era da opinião de que nem sempre era possível realizar este mandamento. Às vezes é preciso fazer guerra para defender a nação, mas dessa guerra deve ser travada sem ódio, com gentileza. Na sua carta a Marcelino, compara a nação justa que é atacada pelos inimigos a um pai bondoso que tem de castigar um filho. Não o faz com maldade, mas porque é preciso para o seu próprio bem. O mandamento do amor é necessário. É o ponto em que mais nos parecemos com o nosso Pai do céu, que é perfeito. Quem deseja o bem dos inimigos não usa a sua fé só para proveito pessoal, mas já começou a participar da mesma força que animava Jesus, ele que veio ao mundo por causa dos pecadores. Este domingo fala-nos, portanto, do Deus da paz. Como Pai, ele deseja a união entre os seus filhos, deseja que possam descobrir a felicidade de amar e ser amados. Que este último domingo antes da Quaresma nos traga tranquilidade, que possamos esquecer todas as formas amargas de viver, os ressentimentos que são como pequenos cancros no nosso espírito. Que o nosso coração se abra à boa vontade do nosso Deus, que tenhamos a coragem de o imitar. Um santo domingo para todos.